diferente. É diferente. Eu vim para cá, me sentei fazer mestrado na PUC, e encontrei um rapaz que tinha vindo dos Estados Unidos, tinha feito mestrado nos Estados Unidos, Sérgio Tancredo, muito inteligente, professor de Direito Penal da PUC, e que trouxe de lá, trouxe The New Criminology e Critical Criminology. E aí nós sentamos os dois, começamos a discutir, ele tinha mais um exemplar de cada livro, me deu, começamos a ler e decidimos traduzir Critical Criminology. E traduzimos e publicamos. A publicação foi com muitos erros, porque ia ser uma professora nossa, Miriam Limoeiro, professora de Sociologia, grande professora da PUC, do mestrado da PUC, Miriam Limoeiro, socióloga gramsciana, nos indicou o Max Acosta Santos, que era um editor que estava fundando, um comunista, evidentemente, né? E aí morre o Max Acosta Santos, e fica o filho dele, que não tinha muita experiência, etc. A gente mandou os originais, precisando que eles imprimissem, fizessem aquele boneco, mandassem para corrigir. Não tinha nem bibliografia ainda. E quando a gente viu, o livro estava publicado, saiu cheio de erro, quer dizer, eu quase morri do coração, né? Mas, enfim, apesar de todos os problemas, o livro está aí, numa outra edição, a gente vai corrigir isto, né? Mas precisa sair uma segunda edição de Critical Criminology, de criminologia crítica. E aí, bem, depois do Thompson, eu acho que os livros que apareceram foram os meus. Depois do Thompson, o livro, a criminologia da repressão, em que eu tentei apresentar aquela criminologia tradicional que fundamentava o sistema de justiça criminal, quer dizer, que legitimava a pena, desde as concepções biológicas, psicológicas, genéticas, até as concepções sociológicas, do comportamento desviante, enfim, desde pegando a escola de Chicago, passando por Sutherland, vindo até, bom, aí já também uma concepção crítica até Becker, ou na concepção da escola de Harvard, né, com Merton, Robert Merton, que trabalha com Durkheim, etc. Você precisa apresentar ao público brasileiro, quer dizer, o que era aquela criminologia que legitimava a repressão penal. Isso parecia importante e foi a minha dissertação de mestrado. E nessa leitura eu descobri que existiam obras extraordinárias. Aí eu descobri a obra da Lolita, e aí já entrei em contato com a Lolita, conheci a Lolita, um dia o Heleno Fragoso, meu senhor Nilo, sabe disso. Diz, olha, eu recebi um convite para ir num congresso na Colômbia, mas eu não posso, porque eu estou sem tempo, e eu queria te convidar para me representar. Você aceita? Eu, claro que aceito. Claro, com grande prazer, fui. E aí, conheci a Lolita. E daí vem toda uma influência, quer dizer, uma fonte latino-americana, sabe, de influência. Nessa época, o Zaffaroni era amigo da gente, um grande penalista, muito respeitado por todos, mas ele não tinha uma influência na área da criminologia. Depois ele compensa isso, mas compensa de tal forma, tão profundamente, que parece até que ele nunca foi um dogmático. Hoje, ninguém acredita que o Zaffaroni foi um dogmático, né? Mas ele foi. Mas a nossa origem é dogmática penal, porque a dogmática que você aprende nas faculdades, não tinha criminologia nas faculdades, como é que o sujeito podia saber? Quer dizer, ele ia adivinhar. Não era nem disciplina optativa, quanto mais, não existia. E um dia eu estava preocupado com a criminologia, sim, porque existem alguns trechos, eu lia, o meu texto dele era o Capital, era Marx. E tem ali, nós vamos falar sobre isso, porque no processo de acumulação primitiva, é o princípio de toda a criminologia, é interessante isso. E eu preciso entender alguma coisa. Aí vim aqui, São Paulo, eu estava em Londrina, vim a São Paulo, nas livrarias, procurar um livro de criminologia, né? Hilário da Veiga Carvalho, criminologia. Aquela criminologia positivista mais atrasada possível, né? Me perdoe o Hilário, mas é verdade. Ele também nem sabia disso, né? Porque ele se formou no outro tempo. Então, não tinha. Enfim, mas eu quero dizer que daí aparece a criminologia da repressão, aí eu descobri uma literatura importante, e veio a criminologia radical. Radical por quê? Porque aí eu descobri que tinha o Tony Platt lá em Berkeley, o Heleno tinha aquela, uma revista, acho que era Critical Criminology, não lembro o nome do,
Não, radical criminology. Não, é critical criminology. Não. Não lembro, mas enfim. Ele tinha uma revista que era editada em Berkeley, e o Tony Platt estava na base dessa. Depois da escola de Berkeley, quando veio daí o Reagan ao poder, isso foi fechado, né? Mas dali saiu coisas extraordinárias. Por exemplo, criminologia radical, porque é criminologia de raízes, não é que nós sejamos sectários, é isso. Radical são raízes, né? Que vai à raiz das coisas. Eu achei que eu devia dar o nome de criminologia radical para aquilo que já se falava como criminologia crítica, mas eu achava que criminologia radical era uma criminologia mais comprometida com o marxismo, porque existiam muitas críticas, né? Muitas propostas críticas, e a criminologia radical era uma criminologia assumidamente marxista. E aí vem, aí depois, e esse livro está interessante, que teve aí, está na 3ª edição, já esgotou, vai para a 4ª, e a minha tese de doutorado, eu nunca imaginei que esse livro ia ter essa sobrevivência, mas significa que eu falei sobre coisas importantes, tão importantes que nem eu sabia que iam durar tanto, né? Mas duraram, e está aí. Depois veio As Raízes do Crime, um estudo sobre as estruturas e as instituições da violência, que foi publicado em 1983. Depois eu publiquei uma teoria da pena, também fundamentos políticos e aplicação judicial, o que interessa aqui são os fundamentos políticos. E aí vem o meu direito penal, parte geral, que está na 6ª edição, e que, na verdade, é uma tentativa de construir um direito penal, que é uma teoria do crime, uma teoria da pena, a partir de uma concepção criminológica. Quer dizer, construir um direito penal criminologicamente fundado, especialmente na teoria da pena. Porque, na verdade, é assim. O direito penal se preocupa com a relação crime e pena. E a criminologia crítica, se preocupa com a relação pena e estrutura social, pena-sociedade. Pena e estrutura social. Isso que... O primeiro a mostrar isso foi o Rushi Kishkheimer, lá no livro que leva esse nome, Pena e Estrutura Social, mostrando a importância da pena para manter essa estrutura social, a relação da pena com essa estrutura, desigualdade. Tem umas coisinhas que a gente pode falar. Aí vem um livro, eu coloquei o Nilo depois, porque o Nilo veio depois de mim em criminologia, veio. Muito antes de mim em direito penal, e em competência e em conhecimento, muito acima, mas na criminologia, o Nilo veio depois. Né? E aí ele escreveu, mas ele escreveu, veja como é que ele colocou a criminologia numa introdução crítica ao direito penal brasileiro. E eu, quando vi o livro, ele me citava no livro, eu me cito em toda a extensão do livro dele, né? E esse livro é o livro de leitura obrigatória para quem vai aprender direito penal de um ponto de vista crítico, introdução crítica ao direito penal brasileiro. Um pequeno, grande livro, sabe, como aquele livro do Beccaria, né? Esse pequeno, grande livro, né? Esse pequeno, grande livro, de um grande autor, com grandes ideias, que influenciou, e é o seu matriz ibérica do direito penal brasileiro. Isso aí levou, eu lembro, acompanhei o Nilo fazendo isso, né? E é um fenômeno, né, que ele vai às origens. E o seu Punidos e Malpagos, de 1990, as novas tendências do direito penal, e os 100 anos de reprovação, uma contribuição transdisciplinar para a crise da culpabilidade. A contribuição do Nilo, a influência do Nilo na formação, tem mais, eu vou falar daqui a pouco da revista. É extraordinária. E aí eu situo a Vera, mas agora, por enquanto, a Vera Andrade, antes a Vera Andrade. A Vera Andrade. A Verinha, essa figura querida e bonita que vocês estão vendo aqui, tá? Esta figura tem um poder de convencimento, uma capacidade de comunicação rara. Ela escreveu alguns livros, né? Dogmática Jurídica. Escorço de sua configuração e sua identidade, 1996, é isso, né? Imagina, ela simplesmente botava na caixa de lixo a dogmática, ela nunca foi uma dogmática, nunca foi sempre uma criminóloga, mas nunca esqueceu a dogmática, porque a dogmática é objeto de crítica da criminologia. Quando Barata escreve o livro dele, Criminologia Crítica, assim, e crítica do direito penal, mas a criminologia é essa sociologia, do quê? Do sistema de justiça criminal, do direito penal que funciona no sistema de justiça criminal. A Vera
sempre esteve no lado da criminologia, mas sempre olhando o direito penal sendo aplicado. Impressionante, impressionante. E quanto mais, sabe, ela produz, melhor ela produz. A ilusão de segurança jurídica, do controle da violência, a violência do controle penal. O título diz tudo. Verso e reverso, verso do controle social, aquele livro em homenagem ao Barata, né? Ao Sandro Barata. Logo depois que... E ela se queria fazer enquanto ele estava vivo, o Barata se foi, né? O Barata se foi. Tão cedo, né? 69 anos, isso é a idade de morrer, né? Não é idade, era um garoto, sinceramente garoto. Eu tenho 72 e me sinto garoto. Então o Barata era um garoto. Pelas mãos da criminologia, o controle penal para além da desilusão, da desilusão. Essa mania de escrever assim, entre parênteses, né? Da ilusão, desilusão. Diz e não diz, né? Diz e dá com a mão, tira com a outra, assim. Agora pensa o que quiser. Mas a Vera é fantástica. E aí ela presta uma homenagem também a mim, sabe? A mim, a Vera, o Nilo. Homenagem. Poxa, né? Quando a gente começa a receber homenagens, é porque a gente já tem alguns anos, né? Bom, e o Shecaira? Está aqui o Shecaira, tá aí, né? O Shecaira, tem que falar o Shecaira. O Shecaira também vem do direito penal, mas aparece aqui. Eu conheci o Shecaira na sua responsabilidade penal da pessoa jurídica, e eu critiquei tanto o Shecaira, e ele ficou meu amigo, porque não ficou meu inimigo, porque ele era, e não sei se continua sendo, mas defensor da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Eu sou um ferrenho crítico dessa responsabilidade. O Nilo Batista também, que não aceita a responsabilidade penal. Mas, enfim, não vamos discutir isso. O fato é, e depois da sua criminologia de 2004, e o Shecaira vem da escola de Chicago, e trabalha no Leibniz com grande profundidade. Ele talvez não, aí uma questão ideológica, não vou discutir, não chegou no marxismo, né? E aí, para eu entender a criminologia crítica, eu não consigo entender sem o marxismo. A criminologia crítica é marxista ou não é crítica? Porque falta alguma coisa, falta aquela teoria estrutural, sabe, que o Leibniz não tem. Mas isso tem uma crítica ao Shecaira, porque eu sei que ele chega lá. Cadê a Vera Malaguti Batista? Estava aqui, omisiou-se em algum lugar. Então eu não vou falar da Vera, eu vou esperar que ela volte. Olha, eu vou deixar a Vera aqui de lado, do Salo de Carvalho, né? Olha, a conferência que eu tinha montado era outra, não era essa. Porque eu tinha pensado uma hora, né? Já falei 35 minutos. E eu não vou sequer dar conta dos nomes que eu tenho aqui. Mas se este é um balanço, eu acho que tem que ser esse. Mas tem algumas ideias importantes. Onde é que as ideias consolidadas, e tem algumas ideias consolidadas muito importantes, né? Eu vou deixar o espaço da Vera daqui a pouco, esperando que ela volte. Se ela não voltar, daí eu falo, né? O Salo de Carvalho, esse gaúcho, né? Que agora assumiu a cadeira de direito penal na UFRJ, e os cariocas ganharam muito com isso. Ganharam muito, estão de parabéns os estudantes do Rio de Janeiro. Vão ter um grande professor, como já tem, na área de Nilo Batista, lá, a nossa Ana Lúcia Sabadell e outros, né, grandes penalistas que estão... Está o Reinaldo, né, também que veio do Paraná, quer dizer, o Reinaldo, que é professor também da Federal. A sua política criminal de drogas do Brasil, do Salo, penas e medidas de segurança, e o seu manual de anticriminologia, conhecido na América Latina inteira, quer dizer, antimanual, não é manual de anticriminologia, antimanual de criminologia, não é de anticriminologia, antimanual de criminologia. E aí, sabe, cadê o Salo? Não está por aqui o Salo? Amanhã. Mas fica a nossa homenagem ao Salo de Carvalho, né? É um gaúcho de grande valor. Mas o Paraná também tem, o nosso Dieter, o Maurício Stegman Dieter, que está aqui,
tem o Zílio, né? O Zílio, Jackson Zílio, tem aqui a Cati Arguello. Nós vamos falar dessas pessoas daqui a pouco. Mas o Dieter, especialmente, o Dieter fez um livro extraordinário. Eu fui orientador do Dieter no mestrado, aliás, orientador na monografia, no mestrado, no doutorado. E o Dieter é a grande revelação de professor de criminologia do Brasil. Eu já qualifiquei, já disse isso, é o maior talento da jovem geração de criminólogos no Brasil. Aqui, evidentemente, eu não coloco já nessa jovem geração, não boto a Cati, evidentemente, também nem a Vera, nem a outra, a Vera Malaguti. Nós já não somos tão jovens, né? Não somos tão, mas é o maior talento da jovem geração de criminólogos brasileiros. E a USP, sabe, que enxerga longe, né? É como São Paulo, vai buscar os craques lá do Paraná, né? É isso assim, enxerga longe, né? Trouxe para eles, né? Evidentemente. Trouxe para eles. Enxergou. Escreveu um livro notável, A Política Criminal Atuarial, a Criminologia do Fim da História. Um livro que eu li com uma emoção extraordinária e que tem que ser conhecido na América Latina inteira. Porque ele está falando do discurso punitivo que vem por aí. Sabe, da neutralização de grupos sociais perigosos. Não estamos fazendo no Brasil. Estamos fazendo sim. A Justiça Federal Brasileira trabalha com a criminologia atuarial, com essa política criminal atuarial. E não só a Justiça Federal, mas também a Justiça Estadual. Como que trabalha? Através das preventivas, das prisões preventivas. E aí o que funciona é o direito penal do autor, são os grupos sociais perigosos. Sabe, é porque o sujeito apresenta essa periculosidade ou essa perigosidade que o juiz decreta a prisão preventiva. Então, ela está sendo aplicada no Brasil. Não é que ela está vindo, ela já veio e já chegou. E especialmente essa magistratura mais informada, sabe, especialmente mais repressiva, a magistratura federal, mas aplica aplica a criminologia atuarial, aliás, como chama o Pavarini, mais propriamente, a política criminal atuarial. O Bosa, a sua teoria da pena, do discurso jurídico à crítica criminológica, 2013, tem um outro livro também pronto, está aqui o Bosa, cadê o Bosa? Está lá, Fábio Bosa, também meu orientando, são todos aí professores do Instituto de Criminologia e Política Criminal, por isso que o Instituto tem esse prestígio que tem, e mais, olha, aqui não quero fazer, a Chiara, sabe, a Vanessa Chiari Gonçalves, com a sua Tortura e Cultura Policial no Brasil Contemporâneo, 2014, fez uma pesquisa sobre tortura. E sabe como ela fez? Ela procurou os acusados que confessaram na polícia e foi conversar com eles. 80% confessaram que foram torturados. Confessaram que foram torturados? É óbvio. E publicou um livro muito importante. Muito importante. E aí vem, olha, nós temos aqui, está aqui a Adriana Eico, eu participei da tese de doutorado e também da dissertação de mestrado, essa brilhante professora de São Paulo. Brilhante, essa é uma marxista mesmo, ela trabalha Marx com grande profundidade. E a psicologia, a sociologia, e o direito penal. E a Cati Arguello, cadê a Cati? Está lá, a Cati Arguello. A Cati Arguello é uma das grandes professoras de criminologia do Brasil hoje, a professora de criminologia na Federal do Paraná. E ela era professora de sociologia jurídica e estava profundamente, sabe, enfaciada, aborrecida com a disciplina. Aí comecei a falar de criminologia para ela. E como a gente estava se encontrando sempre, porque ela é minha nora, é casada com meu filho, eu sou avô do filho dela, do Léo, imagine. Se encantou por criminologia, veio para o departamento de criminologia, é uma das grandes professoras brasileiras latino-americanas de criminologia. Fez doutorado na Sorbonne, ou Paris 8. Paris 8.
Paris 8 não é a Sorbonne? Não, então é isso aí. Está aqui a Mariel Muraro, professora de criminologia do Paraná. Foi minha aluna, Mariel. Minha aluna do Instituto, me orientanda. E não foi minha aluna, mas é minha amiga Roberta Pedrinha, está aqui, ó. E agora eu vejo a Vera. Mas a Roberta Pedrinha, que fez aquela homenagem ao Nilo e a Vera, e eu tive a satisfação de sentar, acho que foi nesse palco, nesse auditório. O Anito, o Zaffaroni e a Vera. Veja que estavam, 3, está aqui, estávamos lá. Que grande homenagem, comovente homenagem que a Roberta Pedrinha organizou. Claro que teve aqui também a Emerge, sabe, gente, né, instituições por detrás disso. Mas é uma criminóloga, sabe, dessas rebeldes mesmo, sabe, que trabalha com uma metodologia crítica à criminologia. E agora eu quero, antes, tem que falar da Marília Bernardi, que está aqui, tem que falar, mas eu quero agora voltar. Eu ia falar da Vera Malaguti Batista, mas a Vera não estava aqui. E agora eu me digo, então eu não vou falar, eu vou deixar, ela vai voltar. E agora ela está aqui. Essa figura extraordinária que é a Vera Malaguti Batista. Querida por todos que a conhecem, uma competência e uma sensibilidade, sabe, literária, filosófica, científica, rara. Isso é a Verinha, é a Vera Malaguti Batista. Eu divido, sabe, quando eu olho o Nilo Batista tem dois momentos, antes e depois da Vera. É ou não é verdade? Antes e depois da Vera. Não tenha dúvida. Quer dizer, é esse papel do companheiro, da companheira, né? Como são importantes isso, nessa contribuição recíproca um em relação ao outro. E a Verinha, sabe, os livros dela são todos encantadores, todos de leitura obrigatória, desde os seus difíceis ganhos fáceis, drogas e juventude pobre no Brasil, por causa de 98, né? 98, no finalzinho do século passado. Mas o século passado foi ontem, né? E o seu medo na cidade do Rio de Janeiro, 2 tempos de uma história. As preocupações da Vera. O medo na cidade do Rio de Janeiro. Nós vivemos no medo. O medo como política social. O medo como argumento político, como instrumento de controle. De controle. E a Vera viu isso melhor que ninguém. Depois do grande encarceramento, em 2010, e aí, esse livrinho tão agradável e tão gostoso de ler, que é a sua introdução crítica à criminologia brasileira. Quer dizer, isso tudo nasceu no Brasil, graças a essa influência que veio de fora. Nós não criamos do zero, isso não é possível. Quer dizer, não, eu não vou trabalhar com Marx, eu vou pensar um outro. Não tem como pensar outras categorias para compreender os problemas e as contradições da sociedade capitalista. Não, porque eu vou fazer outra psicologia. Você tem que trabalhar com a psicologia freudiana. Ou você não diz nada, não trabalha com nada. E aí vem, sabe, essa ruptura também a nível institucional. Eu já estou encaminhando para terminar isso aqui, porque eu sei que tem mais gente para falar. E eu lamento, porque a parte mais importante do que eu queria dizer está aqui na 3ª página, mas eu não chego lá. A ruptura institucional. Sabe, com a ideologia dominante na questão criminal. Aqui nós temos que distinguir uma ruptura institucional, quer dizer, radical, de uma ruptura institucional não tão radical, mais bem comportada, mas também ruptura, que fica na base do labeling, da criminologia culturalista, etc. Mas instituições que assumem o marxismo e trabalham o labeling, mas dentro de uma concepção marxista é o ICC, não tenha dúvida. O Instituto Carioca de Criminologia. Porque onde está o Nilo, onde está a Vera, que trabalham com essa metodologia. Aí a revista do Instituto Carioca de Criminologia, Discursos Sediciosos, Crime, Direito e Sociedade, está no número 20. Número 20? Imagine. Mas isto é um encanto, sabe? É uma coisa, essa revista, quando chega assim, é como você, de repente, chegasse assim na frente de um caneco de chopp num dia bem quente, né? Sabe, é um momento de prazer. De prazer.
E os livros da coleção Pensamento Criminológico, né, que eu me sinto orgulhoso de ter traduzido o primeiro volume, que foi esse livro do Sandro Barata. E também aí o nosso ICPC, o Instituto de Criminologia e Política Criminal que fundamos no Paraná, que ao contrário, nós não temos uma revista, porque, enfim, não temos os artigos prontos, falta fazer a revista, vamos fazer essa revista, né? Vamos chegar lá e vamos fazer essa revista. Mas temos um curso de especialização em Direito Penal e Criminologia, que funciona há 12 anos. Está aqui, o Jackson Zílio, Maurício Stegman, Fábio Bosa, a Cati Arguello, quem mais? São todos professores do curso. Eu tenho um grande orgulho, porque ali nós produzimos uma criminologia comprometida com a revolução, com a transformação social. É uma criminologia marxista. Trabalhamos com o labeling como, sabe, uma teoria subjetiva, porque, sabe, o labeling trouxe essa ideia do homem como construção social, do crime como construção social, sabe, da personalidade como construção social. Eu descobri através do labeling a importância do discurso, sabe, o poder constitutivo do discurso, e quem me ensinou mesmo isso foi Foucault. Mas a criminologia é marxista, sabe? E aí você trabalha desde Marx, passando por Pazucanes, por Rushkisheimer, por Melossi Pavarini, sabe, pelo Barata, especialmente pelo Barata, né? Tem pelo Albrecht, né? Enfim, e pelos textos nossos que temos no Brasil. Isto é uma coisa que me dá um grande orgulho. Afinal de contas, o Instituto já formou mais de 350 especialistas. Mais de 350 especialistas. E os nossos professores estão ocupando os espaços da Universidade Brasileira. Quer dizer, com um discurso diferente. E isso é uma forma de você mudar. Já que você não pode fazer revolução, vamos fazer uma revolução ideológica, sabe? Vamos mudar as mentes das pessoas. E o Instituto tem essa característica, que as pessoas que passam por isso se transformam ideologicamente, porque é o compromisso do curso, é isso. Desde o seu projeto pedagógico, está lá, assumido. Enfim. Também a OPEC, que nós estamos aí no seu início, né? Na América Latina, mas no Brasil, o Nilo Batista é o nosso representante. E temos o IBC-CRIM, a grande figura que representa o IBC-CRIM aqui é o Shekhayra, né? Com a sua revista, o seu boletim, sempre muito críticos. Eles não têm esse compromisso marxista, mas têm um compromisso crítico muito forte. E o ITEC, no Rio Grande do Sul, a revista, né, do ITEC, quer dizer, eu acho que o Salo representa o ITEC, né, que tem uma tendência mais culturalista, mas também existem muitos marxistas aí que trabalham nessas revistas. E eu quero dizer que é uma grande alegria, é uma grande felicidade poder dizer isto neste encontro, com a presença da Lolita, para o Nilo Batista, para a Vera, para o Anita, e para todos os professores que estão presentes aqui, o Shekhayra, o Maurício, o Fábio, Bosa, o Jackson, o Zílio, a Cati, enfim, todo mundo. É uma grande alegria. E a criminologia crítica no Brasil veio para ficar. No Brasil, se sabe que criminologia ou é crítica ou não é criminologia, porque nós fazemos, efetivamente, um discurso revelador, que não esconde a opressão, a desigualdade. Pelo contrário, esse discurso começa na verificação da desigualdade e esse discurso termina dizendo que o sistema de justiça criminal só existe para manter a desigualdade, e quanto maior a desigualdade, mais repressivo será esse sistema. Muito obrigado.